meus amigos e minhas amigas! Hoje eu vou conversar com vocês a respeito dessa obra, Na Casa dos Sonhos, de Carmen Maria Machado, uma publicação da Companhia das Letras. O nome da autora parece brasileiro, mas não tem nada a ver com o Brasil. Carmen Maria Machado é uma autora norte-americana descendente de cubanos. Daí esse nome assim, levemente parecido com nomes brasileiros. Tá a explicação. Esse eu diria que é um dos livros prediletos de muitas pessoas, especialmente de mulheres, que amam outras mulheres e de pessoas que têm o coração sensível. Mas será que eu realmente gostei desse livro? Será que eu recomendo essa obra? É o que vocês vão saber durante a gravação, ou melhor, durante o decorrer dessa resenha. Uma resenha assim que realmente é um livro que eu posso dizer que mexeu comigo. É uma obra que também eu diria que oficialmente é a minha primeira leitura de janeiro de 2023. Embora eu tenha já publicado uma resenha nesse mês, aquele livro anterior, que vocês já sabem qual é, porque já acompanham o meu canal, aquele livro foi uma leitura do final de dezembro, final do ano passado. Porém, devido a alguns problemas e também por uma questão de escolha, eu achei que aquela leitura seria muito propícia para abrir o ano de 2023. Então, ela abriu, eu sei que vocês gostaram, porque é uma leitura realmente boa, uma leitura maravilhosa, leitura de um autor brasileiro, sobre Pedras e Flores, merecem também um grande destaque. Mas agora vamos esquecer um pouquinho a leitura anterior e vamos nos voltar para Na Casa dos Sonhos, de Carmen Maria Machado. Uma história de uma mulher que ama outra mulher. Uma história sensível e uma história também que fala de relacionamento abusivo. Um tema triste, um tema que pode despertar gatilhos em algumas pessoas, aquele sentimento de tristeza e uma coisa meio traumática. Essa é a palavra. Então vamos lá, vamos conversar a respeito de Na Casa dos Sonhos, Carmen Maria Machado, Companhia das Letras? Sim, vamos que vamos. Primeira coisa que é bom deixar bem claro é o significado da expressão Na Casa dos Sonhos. Na Casa dos Sonhos não é realmente um local físico, mas não deixa de ser um local. É um local onde se estabelece situações da vida da nossa autora. O livro Na Casa dos Sonhos é baseado em fatos. Então a autora ela está colocando a sua vida para nós, utilizando a expressão Na Casa dos Sonhos. E é interessante que em um capítulo ela divide essa casa nos ambientes comuns de uma casa, tipo entrada, cozinha, banheiro, escritório, quarto, etc. Para vocês terem uma ideia de como que ela trabalha essa questão nesse capítulo, ela diz que a porta da entrada é um local que ela acabou não entrando direito. E ela diz que a porta de entrada são os relacionamentos dela com os homens. E isso é bem interessante, porque a Carmen Maria Machado teve relações com homens, porém ela não entrou realmente nessas relações. Então tá ali, a porta de entrada para a vida, a sua vida sexual, porém ela não entra, ela fica rodeando a casa para entrar em outros ambientes. E aí ela vai descrevendo os outros ambientes, e o que mais me chama a atenção é a questão do quarto. Quando ela fala do quarto, ela não diz o que é o quarto, apenas menciona: não entre. Então já fica aquela coisa
que o quarto será um local problemático dentro de sua narração. E nós ficamos curiosos. Algo que vai ocorrendo é que, mesmo com todas as páginas do livro, várias páginas, quase 400 páginas, ela não fala claramente depois sobre esses ambientes. Ela vai sempre usando essa linguagem simbólica e nós vamos intuindo, tentando descobrir. O livro dela é quase que um enigma, uma charada, eu poderia classificar assim, para que a gente entenda as ações. Ela nunca fala diretamente dos acontecimentos, mas a poesia que ela utiliza para relatar esses fatos faz com que nós compreendamos que a relação dela, essa relação abusiva, não foi algo assim muito bom, foi algo que lhe causou sofrimento. E embora esse uso poético seja até em alguns momentos exagerado, fica evidente que a intenção da autora não é romantizar a situação. De forma alguma, ela não romantiza. Ela deixa claro pra gente que é uma reação dolorosa. Porque romantizar é colocar palavras suaves para quê? Para que as pessoas, de certa maneira, aceitem a situação de sofrimento e legitimem que elas aconteçam. Aqui não. A poesia é uma forma que a autora encontrou para poder falar da sua dor sem se machucar. Eu diria que a poesia é um instinto de defesa, porque para ela foi tão forte, foi tão horrível, que ela não consegue falar abertamente. Para ela conversar sobre a relação de abuso que ela sofreu, que não foi uma relação de abuso sofrida como através de um homem, mas através de uma mulher, é algo assim que causa muita dor mesmo. Então ela não consegue, ela não tem essa capacidade. O próprio falar, o próprio conversar é uma forma de despertar gatilhos na vida dela. Então ela não fala abertamente. Ela utiliza essa poesia para ela poder encarar todos os processos dolorosos e desabafar conosco, que somos os seus leitores. E nesses entremeios, nós vamos descobrindo que todos os capítulos possuem o título de Na Casa dos Sonhos. É na Casa dos Sonhos e alguma coisa. Isso, do primeiro capítulo até o último capítulo. Há uma exceção na qual ela utiliza outra expressão, substituindo Na Casa dos Sonhos, mas eu descobri que essa expressão também significa Na Casa dos Sonhos e está em inglês. Por que ela colocou em apenas um capítulo essa expressão em inglês? Confesso que eu não entendi. Se vocês sabem, por favor, deixa a resposta aí para mim nos comentários. Mas apenas um. O resto é tudo Na Casa dos Sonhos e Na Casa dos Sonhos e Na Casa dos Sonhos e vamos. O livro está dividido em 5 partes que quase todas são bem interessantes. E vocês também vão entender por que eu afirmo quase todas. Então, a Carmen Maria Machado vai falar da Casa dos Sonhos. E ela, ao falar dessa Casa dos Sonhos, ela está contando a sua própria vida. Existe uma maneira própria de mencionar a si mesma. Na Casa dos Sonhos, não é narrado em primeira pessoa. É narrado, eu diria, em segunda pessoa. Daí um diferencial. Por quê? Vou exemplificar para vocês o estilo dela, como se eu estivesse contando a minha vida. Eu posso contar a minha vida em primeira pessoa. Eu nasci no dia 31 de janeiro. Posso contar a minha vida em terceira pessoa. Ele nasceu no dia 31 de janeiro, mas em segunda pessoa é assim. Você nasceu no dia 31 de janeiro. Você estudou na escola Dr. Paulo Filgueira Júnior. É assim. Ela não fala, ela não menciona o nome dela.
Ela diz: você fez isso, você acordou triste, você sentiu dor, é sempre assim. Algumas pessoas vão questionar, mas você é conjugado em terceira pessoa. Mas devemos lembrar que a origem desse livro é norte-americana. Então você é, you are, you, que nós traduzimos por você, na realidade é a segunda pessoa na questão inglesa. A origem é segunda pessoa. E o você, embora seja conjugado em terceira pessoa, na realidade ele está falando da segunda pessoa. Eu e você. Então não importa a conjugação. Esse você é uma segunda pessoa. Ela está tipo meio que contando a história para ela mesma. E olha só como é a dor dela. Ela não diz eu sofri, você sofreu. Ela coloca o sofrimento dela como se fosse uma mulher do passado. Existe um momento aí do livro que ela utiliza a primeira pessoa, mas é um trecho muito curto. Ela começa a dizer nesse trecho: você se tornou duas pessoas. Aí nesse duas pessoas, eu fui, e vai contando uma história de sucesso. Essa pequenina história de sucesso está usando o eu. Que ela menciona o sucesso dela na carreira literária. Mas você ficou triste, algo parecido, tá? Eu não estou falando literalmente. Você sofreu, você teve esse tipo de relação. E apesar dela utilizar esse eu, tive sucesso, eu consegui grandes coisas em minha carreira, nós percebemos que esse eu na realidade não é o verdadeiro eu da Carmen Maria Machado, mas é um eu de como as pessoas a veem. Ela é vista como uma mulher de sucesso, uma mulher empoderada, assim, uma mulher emancipada. No entanto, ela consigo mesma é a mulher sofrida. Então esse você que parece que se distancia, na realidade é o núcleo central da personalidade da nossa autora. A Carmen Maria Machado, ela começa um pouquinho antes dessa divisão, falando que ela vai mencionar uma coisa chamada arquivo. E a definição que ela dá no arquivo, para mim, foi extremamente fabulosa. Ela diz que arquivos têm uma origem que significa na casa dos arcontes. Na casa dos arcontes pode ser traduzido na casa das pessoas que comandam. Então ela demonstra para nós que a nossa história, a nossa vida, todo o nosso passado é um arquivo que se traduz na casa daqueles que comandam. Portanto, aqueles que comandam é que realmente fazem as suas escolhas e selecionam para nós o que devemos saber e o que não devemos saber. E o fato, esse relacionamento abusivo entre mulheres está naqueles arquivos escondidos, naquelas passagens não selecionadas. São coisas que as pessoas evitam falar, porque geralmente quando se fala em relacionamento abusivo, o que vem à nossa mente? Um homem maltratando uma mulher. Carmen Maria Machado, ela não nega a existência desse tipo de relacionamento abusivo, mas ela quer completar mostrando que existem relacionamentos abusivos entre pessoas do mesmo sexo. Ela não concorda com a tendência das comunidades LGBTQIAPN+, de esconderem esses fatos por conta dos preconceitos. Porque é fato, é real que as comunidades LGBTQIAPN+, sofreram assim muitos preconceitos e que de repente falar de pontos errôneos de suas vidas podem criar preconceitos. Então as pessoas evitam. Às vezes nem é não é com a intenção de ficar escondendo, de dizer que são melhores, mas como uma questão de proteção. Porém, Carmen Maria Machado, ela não concorda com essa postura. Ela diz que
nós não podemos esconder. Esses arquivos aí de pessoas que comandam devem ser modificados. Devemos falar de relacionamentos abusivos, especialmente na nossa época em que há diversas formas de relacionamento de maneira geral. Então parar de reduzir, porque sempre existiram relacionamentos abusivos. E embora pareça que o número de relacionamentos abusivos de homem para com mulher seja um número maior, e até mesmo pode ser, a questão é que nós não tínhamos tanta liberdade de falar de relacionamentos como nós falamos hoje. Então pode ser que tenha muito aí relacionamentos antigos entre mulheres que elas não puderam falar abertamente. Imagina, elas não podiam falar que estavam se relacionando com outra mulher. Ainda mais vai comentar, eu fui abusada por outra mulher? De forma alguma. E até durante a trama, nesses capítulos curtos, que sempre tem o título Na Casa dos Sonhos, ela dá exemplos de relacionamentos abusivos de mulheres com mulheres, e até fala das penas, de como a lei lidou com isso, etc. E mesmo que houvesse justiça, ela não concorda muito com o jeito que a lei resolveu. Por que ela não concorda? Porque toda vez que há um relacionamento abusivo de uma mulher com uma mulher, a vítima é vista como mulher realmente, mas a abusadora é vista como um homem num corpo de uma mulher. Então ela não concorda com isso, essa masculinização. Para que uma mulher sofra uma agressão, a agressora tem que ser um homem no corpo de uma mulher. Não. Houve uma agressão e pode ocorrer vinda de uma mulher que é mulher realmente, que tem a sua sexualidade feminina plena. Não há necessidade de ter esse medo. Ela vai muito contra as coisas que nós vemos por aí. Geralmente numa relação, isso tanto com homem, mulher com mulher, nós tendemos a transformá-la numa espécie de ou melhor, nós tendemos a colocar uma espécie de máscara heterossexual. Esse é o problema. Então, a pergunta é, quem é o homem da relação? Quem é a mulher da relação? E por que não falar os homens da relação, as mulheres da relação? Então, fantástico. E essa coisa também, essa descoberta da palavra arquivo e o sentido, me levou a refletir sobre outras situações presentes na nossa vida. Porque eu sou uma pessoa que não gosta de fazer leituras tendenciosas. Eu procuro conhecer todos os fatos e falar das coisas como elas são. E eu sempre me orgulhei disso, mas agora eu fico pensando. Eu vejo determinados fatos, junto os fatos, estabeleço uma sequência lógica e chego a uma conclusão lógica e tenho certeza, pronto, encontrei a verdade. Eu não tomei partido, eu fui realmente livre das opiniões alheias, porque eu enxerguei os fatos tais como são e cheguei a uma conclusão verdadeira. Porém, depois dessa visão da palavra arquivo, eu tomei em dúvida. Mas quem me garante que eu cheguei à verdade? Será que eu tenho realmente as premissas, as notícias verdadeiras, sendo que antes das notícias chegarem até mim, um grupo veio antes, um grupo de pessoas que comandam e selecionou e divulgou as coisas a partir dos seus interesses? De certa maneira, a história é uma escolha política, é a escolha dos mais fortes. Então, tudo que chega até mim vem já antes filtrado por alguém que fez. É claro que a gente pode diminuir esses filtros, e eu fico pensando na questão dos livros de história da minha infância. Quando eu era criança, os livros de história falavam de fatos que eu não tinha vivido. Então, por exemplo, o presidente Juscelino Kubitschek, eu não era nem nascido, a professora podia falar, porque ela era mais velha, da sua vivência, etc. Eu tinha uma professora bem idosa, não sei se ela alcançou o Juscelino, eu estou chutando assim, gente. Mas professores mais antigos podiam estar falando de fatos vivenciados. E tanto o professor como o autor do livro
colocam fatos que vivenciaram ou que pegaram de vivências de outras pessoas, vivências que foram selecionadas, mas eu não tinha acesso às informações. Minha leitura foi dada a partir do que me mostraram. Hoje eu tenho curiosidade de olhar para os livros didáticos, os novos livros didáticos de história, e porque neles eu vou ter a vivência de fatos nos quais eu já estava vivo. De repente eu vou ler a história de Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, os primeiros mandatos de Lula, a vida do Bolsonaro. Será que essas vivências que vão estar demonstradas nos livros são as mesmas que eu vi, que eu vivenciei, que eu sofri? E mesmo as que eu vivi, as que eu sofri, será que realmente são vivências verdadeiras ou vivências selecionadas? O que a televisão me mostrou? Então, ao mesmo tempo que é interessante, essa visão de arquivo histórico é algo angustiante. É angustiante porque a gente começa a duvidar da verdade. O que é a verdade? E o livro me propôs isso como primeira ideia assim que me deixou extasiado e também me deu angústia. No início da história, mesmo com toda essa carga emocional de sofrimento, eu fiquei delirando com esse livro. Foi um livro que praticamente eu não largava e houve muitas pausas, é verdade, mas era aquela pausa de livro interessante. Pausa de livro interessante é assim: você está lendo, você para, mas na realidade você não para porque o livro está chato. Você fica com o livro nas mãos, assim, segurando, até fecha os olhos e fica pensando nos fatos que estão aqui, fazendo perguntas, imaginando numa conversa com a autora da obra. Você imagina, você responde, e quando você pensa em fatos que não estão na obra, esses fatos estão ligados, eles conversam com tudo aquilo que está acontecendo. De repente, uma situação de violência, você se lembra de outra situação que você soube de outra pessoa. Então, o tempo todo, mesmo quando você não está lendo, quando você não está pensando até num fato propriamente da obra, tudo tem ligação. Agora, o livro chato também te leva a divagações. Porém, é aquela coisa, você olha e às vezes você até larga, vai fazer outra coisa, ou você está com o livro na mão, mas está pensando numa história que totalmente desligada do contexto do livro. Então, eu diria, primeira metade do livro foi assim. Foi essa leitura maravilhosa, foi aquela vontade. Vou recomendar esse livro, quero que todo mundo leia. E por que eu estou falando até a primeira metade? Vocês vão descobrir ainda. Ainda vou contar para vocês sem dar spoiler desse livro. Aí, continuando. Ela está contando a história sempre nesse ritmo. Você fez isso, você fez isso. E esse você, que é ela, que é a nossa autora, ela se demonstra como uma mulher que iniciou relacionamento com os homens. Esses relacionamentos não foram felizes. Aí nessa primeira parte, embora eu esteja ainda achando a leitura maravilhosa, eu fiquei um pouco preocupado com a maneira com a qual ela mencionou essas dificuldades com os homens e como ela iniciou o relacionamento com as mulheres. Eu entendi perfeitamente que a questão da homossexualidade feminina não é um problema que decorre em mulheres que não conseguem se relacionar com os homens, que têm experiências traumáticas com eles, então, porque a experiência foi dolorosa, elas passam a gostar de mulheres. Acredito que existam casos assim, de mulheres que foram muito maltratadas pelo universo masculino e se tornam lésbicas. Mas digamos que esses casos é um número muito pequeno, são casos raríssimos. Na realidade, a questão do lesbianismo nasce porque a mulher realmente, de fato, sente o desejo, a atração por outra mulher. Nada a ver com experiências traumáticas. Não podemos colocar essa definição negativa como o surgimento do lesbianismo. Eu acho que isso é um grande pecado. Mas o jeito que ela colocou dá a entender levemente de que seja essa possibilidade. Pode ser até que no caso dela seja isso. Porque, veja bem, ela utiliza a linguagem poética. Então algumas coisas ficam assim meio que escondidas no meio de tanta poesia. Mas
Todavia, contudo, creio que ela deveria deixar um esclarecimento que as relações de mulheres com mulheres não são frutos de traumas. Elas podem nascer do amor, mesmo que as pessoas tenham tido experiências traumáticas. Até porque se as relações nascessem de traumas, a nossa Carmen Maria Machado deixaria de ter gostado de mulheres, porque a experiência descrita aqui com mulher foi muito mais dolorosa do que aquela que ela teve com os homens. E não é esse o caso. Então eu diria sim que é um pequeno. Não é que ela disse isso, mas ela deveria ter escrito o texto de maneira mais clara para ficar evidente a possibilidade de amor entre mulheres de forma não traumática, de forma realmente agraciadora. Então, continuando, essa mulher, ela tem também alguns problemas, alguns complexos. Ela não se julga bonita o suficiente, ela se descreve como gorda, ela meio que se sabota, ela meio que se despreza e ela acha que não pode conquistar uma mulher tipo mulherão até que ela encontra ela. Isso também é interessante. A autora, ela fala de si mesma como você, mas essa mulher que vai lhe trazer abuso também não tem nome. Ela sempre diz, ela fez isso, ela é aquilo, ela age dessa maneira. Então surge o ela. O ela é uma mulher encantadora e é uma mulher que já tem um relacionamento com outra. Essa outra mulher se chama Val. A Val tem o seu nome definido. Val está em relacionamento com ela. E as duas querem um relacionamento aberto e mesmo morando distantes, a nossa autora entra nesse relacionamento. O estranho é que quando a nossa autora entra nesse relacionamento, ela e Val estão juntas, porém a Val some. E ela some de uma maneira tão abrupta e ao mesmo tempo tão suave que nós nem percebemos a falta da Val. A história vai decorrendo meio como uma história de princesa. A Carmen Maria Machado está extasiada com ela. Essa mulher que surge para ela é uma paixão arrebatadora, é uma mulher linda, que ela começa, aí esse ela já é a autora, que a autora começa a até pensar, puxa vida, mas essa aqui é um mulherão, ela é muito para mim, ela está além das minhas capacidades de conquista, é ela lá em cima e a autora lá embaixo, é bem isso, ela é quase que uma deusa, mas ela está feliz porque essa mulher esplendorosa aceita a nossa autora em sua vida. Então o início é realmente lindo. E é lindo de uma forma que faz até nós desconfiarmos. Nós já sabemos do início, desde o início, não é nenhum spoiler, que é um relacionamento abusivo, mas eu fiquei assim, mas quando é que esse relacionamento, nas primeiras páginas, vai se tornar abusivo? Ah, deve ser mentira, sei lá, fizeram alguma coisa aí pra ganhar leitores. Então eu desconfiei que talvez houvesse a possibilidade e até desejei que fosse uma linda história de amor. Mas depois não foi. De repente, ela começa a agir de maneira estúpida, tem reações agressivas, grita, às vezes ameaça até bater, embora não consiga bater de verdade na autora, porque a autora foge, mas você vê a autora correndo pela casa, que aí já é um ambiente físico, não a casa dos sonhos, a situação total, e apavorada, chorando, se trancando em banheiro, e do nada essa mulher violenta de repente parece esquecer e a trata gentilmente. Ela nem pede desculpa. Ela simplesmente tem uma carga violenta e daqui a pouco tá calma, doce. E essa mudança de personalidade me causou até um certo medo. Em algumas partes do livro eu me sentia diante de uma obra de terror. Essa é a verdade. Eu fiquei realmente assustado. Eu acho que se fosse uma mulher violenta o tempo todo, eu teria menos medo. Mas essas mudanças
bruscas, violenta demais, doce demais. Era o verdadeiro terror da história, porque as reações dela eram totalmente imprevisíveis na obra. E assim eu fui vivenciando todas as coisas aí que a Carmen estava sofrendo e amando pela questão das reflexões, porque nisso tudo ela revelava as estratégias de relacionamento abusivos que para nós podem servir de alerta. Muitas vezes a autora deixa bem claro que ela não conseguia entender que estava passando por essa situação, porque a visão dela de êxtase, de estar diante de uma mulher maravilhosa, meio que cegava ela para esses problemas. E olha que ela reagia de maneira forte, que eu ficava, mas como que ela ainda não enxergou que essa mulher é perigosa, que essa mulher tem que sair da vida? Eu ficava assim, pensando, mas ela não enxergava. Ela, a autora. Essa coisa do ela, a gente tem que tomar cuidado para não confundir o ela abusadora e o ela autora, porque na realidade, na leitura do livro você não tem essa confusão porque está sempre você. Mas eu não queria ficar falando você, porque eu acho que na explicação gera um pouco de dificuldade de entendimento. Eu espero que vocês entendam como eu estou contando a história, essa minha maneira de posicionar. De repente, na história, Val aparece. Aí eu me dou conta que a Val tinha sumido. Até então, eu tinha totalmente me esquecido da Val. Só que ela termina com a Val. E elas começam a ter relacionamento. A abusadora com a autora. Somente as duas. A abusadora faz uma proposta. E essa proposta é a seguinte: agora não vamos ter mais relacionamento aberto. Eu não quero mais ter relacionamento aberto. Eu quero que seja apenas eu e você. E ela aceita. E aí a coisa fica mais perigosa, porque a abusadora começa a retirar a nossa autora dos ambientes que ela frequenta. Ela cerca ela por todos os lados e ela não se dá conta de que ela está sendo isolada. E isso é tão problemático, porque no relacionamento abusivo isso ocorre para quê? Para que nos momentos de fragilidade, quem vai restar na vida da vítima? A própria vítima consigo mesma e a vítima com seu algoz. Então, é o mesmo que dizer, na realidade a vítima só tem proteção nela mesma, porque o algoz vai dar proteção? Não vai. E foi isso que a abusadora fez. De repente a Carmen Maria Machado, embora tivesse muitos amigos, ela estava sozinha nisso tudo, muito frágil, não tendo para quem pedir socorro, mas algumas vezes até que ela consegue pedir socorro, mas acaba não sendo eficiente. E ainda no decorrer da trama eu fui percebendo algo que foi que me deixou realmente chateado. Eu nunca esqueci em nenhum momento da trama que é uma história verdadeira. Se fosse uma história de ficção, eu diria que a autora que criou essa história já está exagerando na questão da descoberta e na questão da liberdade, porque foram tantas violências que a Carmen sofreu, que não é possível que ela ainda não tenha percebido, que não é possível que ela não tenha ainda fugido dessa relação, mas ela não foge. Aí eu, tendo em mente, não é ficção. A autora não está exagerando para dar um alerta a respeito de relacionamentos abusivos, fazendo com que ela demore a ter consciência e queira fugir. Não, a autora está falando de si mesma. Uma mulher que tem esclarecimento, uma mulher que tem um certo padrão cultural, mas essa mulher não consegue se libertar. E aí o livro que estava maravilhoso, embora o seu estilo de escrita não tenha decaído, ela não desce em nenhum momento o nível dela de escrita, a escrita dela é fabulosa. Eu comecei a achar entediante.
Eu comecei a ficar com raiva da autora. Acorda, minha filha. Minha vontade de dizer, você não vai acordar, você não vai se libertar, já está na hora, já deu. E os casos de violência que surgiram depois, as estratégias eram interessantes. Mas essa coisa da demora começou a me incomodar. Se fosse assim um livro contando a história de várias mulheres e tivesse esse mesmo número de violências, eu não ficaria incomodado. Veja, não é a questão de um número alto de violências que incomodou, mas a questão do número alto de violências que foram usadas em apenas uma pessoa e essa pessoa continua ali sofrendo, ela não se liberta. Se fosse partilhado entre três, aí diminuiria, eu entenderia. Vai chegar uma hora que essas três ou uma delas vai descobrir e vai se libertar. Mas não. E se a Carmen Maria fosse minha amiga, eu diria: amiga, sai dessa, foge. Eu acho que eu ia até tomar a liberdade de denunciar, sabe? Eu não ia suportar de ver uma amiga sofrendo. Mas eu não tenho acesso, eu não sou próximo de Carmen Maria Machado. E essa história também já ocorreu, mas demorou muito. Então, a partir da metade do livro eu comecei a odiar. Aí eu comecei nas divagações, eu li o livro, já largava. Eu já estava pensando, gente, que coisa chata, que frustração. Esse livro para mim me trouxe tantas coisas positivas no sentido de conhecer, de conhecimento que eu posso usar para ajudar pessoas que estão passando por situações de abuso, que estão nessas mesmas condições. Vai ser uma ferramenta muito útil, porque vai me ajudar também a detectar coisas que nos passam de maneira imperceptível, porém essa coisa que passa de maneira imperceptível, quando a gente toma conhecimento, a gente abre os olhos, enxerga, e eu vou poder dar uma direção. Olha, minha filha, é isso que está acontecendo? Será que não é isso? Será que não é aquilo? Então me deu uma claridade muito assim forte a respeito de relacionamentos abusivos. Então eu amei por isso. Não é a questão da dor da mulher, não é isso, mas é a questão de poder proporcionar libertação para mulheres e para homens que estão passando por relacionamentos abusivos. E a Carmen não acordava. E até tem uma cena que eu diria assim, menos poética, uma cena direta, e que ela joga aí, que ela nos conta que foi cuidar da cachorrinha da mãe dela. Essa cachorrinha olhava para ela parada, e ela até pensou, a cachorra está morta. Mas a cachorra não estava morta, ela apenas ficava assim parada. Ela levava a cachorra para passear, a cachorra não se distanciava. A cachorra andava um pouquinho, ficava perto e ficava olhando. Ela abria a porta da casa e dizia: corre, sai, pega sua liberdade. E a cachorra parada na porta. A cachorra não fazia nada. E ela simplesmente só contou. Não fez nenhum julgamento, não fez nenhuma interpretação. Eu acho que essa história serviu para ilustrar a maneira que ela estava passando e a maneira, as coisas que ela estava passando, porque ela era a cachorra. É isso, ela estava se comparando com a cachorra. E por que ela não explica? Isso também ficou na minha cabeça. E eu suponho que ela não explica porque quando a pessoa está numa situação dessa, de tanta dor, ela nem consegue explicar. O livro surgiu, ela explicando, porque veio posteriormente, mas naquele momento ela usou uma figura para mostrar que ela não tinha acesso nem a uma reflexão. Ela era a cachorra. Aí o livro já começa a mudar. Só que veja bem a progressão do livro. Início do livro, lá em cima. Não foi uma coisa assim. Foi uma coisa já assim. Extasiante. De repente esse livro que está assim, vai assim. Lá embaixo. Começa a ficar chato. Eu já começo a querer largar. Mas eu prometi para mim que não ia largar livro, então eu não larguei. Eu já começo a ficar preocupado. Vou recomendar esse livro. De repente o livro começa a fazer isso, ó. Ele sobe. Só que aí vai subindo lentamente até que... Tum! Tá lá
em cima de novo e a leitura também começa a ficar agradável. Acontecem coisas aí que eu não posso mencionar para vocês, para não dar spoiler, mas eu digo que o livro melhora muito e traz reflexões poderosas. Uma parte que eu achei interessante na obra são os capítulos interativos, que está na quarta parte desse livro. Os capítulos interativos é algo que eu já falei sobre livros interativos em outro vídeo recente e eu nem imaginava que aqui também tivesse capítulos interativos. Falei só pensando naquela obra, que é Na Casa dos Sonhos como Jogo. Na Casa dos Sonhos como Jogo tem uma situação da vida da nossa autora, ela conta essa situação de sofrimento e depois no finalzinho do capítulo tem algumas decisões. Se você faz isso, vá para a página tal. Se você faz aquilo, vai para tal página. Se você faz aquilo outro, tal página. São 4 decisões. Eu li, tomei a minha decisão, aí já me mandou para a página, eu lembro o número 255. Cheguei, aí tinha outra situação e segue o rumo. Vai para outra página. Eu não voltei para refazer, mas eu acredito que de acordo com as nossas decisões, as histórias, os acontecimentos ficam diferentes. Isso é legal? É legal porque você se coloca realmente no lugar do personagem, mas tem o seu lado ruim, porque você está se colocando no lugar da personagem, mas você se lembra que é uma história real. Será que todas essas possibilidades foram vivenciadas por ela? Será que ela viveu todas as histórias? Eu acho meio que impossível. Então, eu diria que Na Casa dos Sonhos como jogo é a parte menos verdadeira do livro. Estou me arriscando, a não ser que você tenha tomado decisões iguais que a autora vivenciou. Mas como saber? Talvez futuramente, algum dia, eu pegue esse livro para reler e, mesmo tendo a minha decisão concreta, mesmo sabendo o que eu gostaria de fazer, eu tome outras decisões para testar e ver as diversas possibilidades. Vamos jogar e vamos ver as diversas possibilidades de um relacionamento abusivo. E a autora, num dado momento, consegue assim tirar a raiva que eu sinto dela, mas eu não vou poder dizer para vocês. Eu vou parar por aqui. Recomendo o livro ou não recomendo? Apesar desse momento extremamente chato, desse momento extremamente horrível, desse momento que eu larguei. Embora seja aquele livro que eu amei demais, odiei, gostei mais ou menos e depois amei demais, teve essa lacuna, esse momento assim, te detesto, eu recomendo. Não vou dar para esse livro 5 estrelas por conta dessa raiva, por conta de algumas questões assim que eu acho que poderiam ser melhores esclarecidas. Eu vou dar um 3,5 para esse livro. Porém, dando mesmo esse 3,5, eu recomendo a leitura. Porém, não recomendo uma leitura isolada, a não ser que você tenha uma grande capacidade de reflexão e paciência. Não é só reflexão, paciência. Mas é um livro que eu recomendo para uma leitura coletiva. Mesmo que haja a possibilidade das pessoas envolvidas nessa leitura coletiva não gostar da história, de realmente ver momentos chatos, momentos horríveis, e mesmo nos momentos que não são tão chatos do livro, ter a possibilidade de ter gatilhos despertados, eu acho que é uma leitura válida, porque o mais importante desse livro, eu diria que não são os fatos em si da obra, mas as questões, as reflexões que o livro proporciona. Para mim, o livro, mesmo até nos momentos chatos, eu fui me dando conta dos momentos de raiva. Na hora que eu estava vivenciando, eu não percebi. Mas depois, agora, refletindo, esses momentos chatos foram necessários para que abrisse a minha mente e que eu pensasse. E até para eu me conhecer, eu ver. É impossível que eu fique de braços cruzados diante de uma relação de violência. Se eu ver, eu vou querer ajudar. Despertou o meu lado solidário. Raiva da vítima, mas não era uma raiva no sentido
de querer esmagá-la, mas uma raiva de querer. Quero te libertar, sai dessa. Vamos mudar de vida, não vamos ficar. Até porque ela teve chances de se libertar e não usou. Eu nem vou contar pra vocês como que isso ocorreu. Vou deixar pra vocês descobrirem. Eu tinha planejado contar, mas eu não vou contar isso. Ela teve algumas possibilidades e mesmo assim ela se jogou. E acontece algo no livro que realmente ela se redimiu, mas aconteceu algo também no livro que me fez pensar, por que que ela fez isso? Isso aqui não tá certo. É um livro assim, um pouquinho complicado. Mas é isso, gente. No final, sobra o meu conselho. Leia, se você já leu, conte pra mim o que que você achou da experiência. Conte pra mim se pra você, como pra muitas pessoas, se tornou o livro favorito da vida. Eu achei que seria o meu livro favorito da vida. Eu já estava pensando que seria o melhor livro do ano, de maneira que... Porque o livro começou assim de uma maneira extasiante. Eu poderia dizer assim, foi... eu acho que eu vou poder dizer no final. Foi a metade do livro mais impressionante do ano. Só metade. E um pouquinho lá pro final, mas abafa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o próximo vídeo, no qual nós falaremos sobre a obra As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Aguardem, porque eu acredito que essa leitura promete. Espero que não tenha nenhum momento decepcionante. Tchau!